Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Irmãos, isso tem que estar gravado, isso tem que ser uma verdade no nosso coração, irmãos. Nós temos que colocar essa palavra para dentro, porque no dia da angústia, no dia da aflição, você vai estar com essa palavra dentro do seu coração. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus, Ele é muito bom, meu irmão, Ele é muito bom, Deus é muito bom. Ele cuida de nós, Ele não nos deixou órfãos. Temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda, que nos orienta, que está bem presente. E nós temos que estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Nós temos que estar rendidos ao Espírito Santo, para sabermos discernir as coisas para essa estação. Irmãos, eu tenho ouvido as ministrações que estão saindo daqui, ministradas, pessoas de Deus. Amém? Pastor Wellington falou, Deus está falando. Deus está falando o tempo todo. Muitas vezes você pode perguntar, mas Deus está em silêncio. Não, Deus está falando. E é verdade, Deus está falando o tempo todo. A Duda veio aqui e falou sobre empurrar a força, que nós temos que fazer força, né? Força para quê? Para essa estação que a gente está vivendo. Ou é só comigo? A gente tem que botar força, a gente tem que, nas situações, a gente tem que colocar força para virar aquela estação. Às vezes está na dificuldade, mas nós não podemos retroceder, a gente tem que continuar colocando força. Você está com essa sensibilidade do Espírito para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, da gente ter que colocar força. A palavra diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, há uma força que nós temos que colocar para viver o reino de Deus, para trazer o reino de Deus à existência na nossa vida. E nós não podemos vacilar. Às vezes a gente acha que tem um jeitinho para a gente conseguir as coisas de Deus, com pouco esforço. Às vezes a gente recebe uma direção do Senhor, o Espírito fala algo para as nossas vidas, e às vezes a gente não está colocando a força que é devida para fazer obedecer de imediato. Às vezes Deus te manda você se preparar, irmão. Você tem aquela nota que é tempo de você se preparar. Aí você não busca essa preparação. Você deixa passar. E vamos dizer que depois que você larga de ser obediente de pronto, depois você vinha passar por alguma tribulação e você vinha colocar a culpa em Deus. Não, foi porque Deus falou para eu não me preparar, eu não me preparei, agora eu estou vivendo isso. Mas isso é errado. Deus ele é onisciente. Ele mandou você se preparar justamente para você poder passar aquela situação fortalecido, com a palavra lá dentro, guardada. Né? Eu lembro disso, comigo aqui no Rema. Era para eu me preparar. Então eu não titubeei, irmãos. Eu cheguei aqui, vi ali aquela placa que tinha na época, tempo de preparação não é tempo perdido. Eu falei, é aqui que eu vou ficar e vou aprender da palavra. Recebi a palavra uns 2 anos, um tempo depois, em 2021, passei por uma situação que se eu não tivesse a palavra que era para eu ter me preparado, eu tinha sucumbido. Eu não ia ter estrutura para poder passar daquela fase sem a palavra revelada na minha vida. Então é questão de obediência, né? A gente está sensível ao Espírito e obedecer de pronto, de forma rápida. Amém? Deus é bom o tempo todo. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Amém? Aquilo que não era visível veio a existir por causa da palavra de Deus. Né? Vamos ser imitadores, falar aquilo que temos ouvido o Pai falar. Jesus ele falava isso, eu falo aquilo que o Pai fala. Né? Eu faço as coisas daquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, Jesus era o imitador de Deus. E ele deixou o exemplo para nós, para sermos o quê? Imitadores de Deus. E isso é em tudo. Isso é no nosso falar,
isso é no nosso proceder, amém? Nós temos que ser imitadores de Deus no nosso proceder, está incluso a renúncia. A gente sabe que Jesus no Getsemane, ele estava com uma vontade, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Ele tinha uma vontade, amém? Ele não queria ficar separado de Deus, porque ele ia se separar de Deus, ele ia morrer espiritualmente, ia ficar separado de Deus, por causa que os nossos pecados iam estar sobre ele. Ele falou, Pai, tem outro jeito, se possível, passa de mim isso. Ele tinha uma vontade, mesmo assim, ele, que seja feita a tua vontade, Pai. Ele colocou a vontade dele de lado para a obediência. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Hoje em dia, nas nossas decisões, muitas vezes a gente quer fazer só a nossa vontade, já que nem menino birrento, criança, que às vezes só quer a vontade delas, né, assim, e a gente tem que ensiná-las, né, quando a criança só quer as suas vontades, você tira um brinquedo e tudo, não, começa a fazer calundu, como dizia lá no Nordeste, minha mãe fala, tá de calundu, que é porque fica birrento, né, vai chorar, não é? Então a gente tem que ensiná-las que não é assim, que não é só feito a vontade delas, que a gente vive no conjunto, a gente explica isso para os nossos filhos, às vezes de vontade, de ir para um lugar, às vezes no final de semana, onde é que você quer ir comer? Tá, vai fazer a sua vontade, e explica para ele, às vezes não tem coisas que o papai e a mamãe se sacrificam para fazer a vontade de vocês, às vezes o papai e a mamãe não está afim de ir para tal lugar, mas por causa de vocês, por causa do contexto, a gente faz, e isso é coisa na prática, né? Eu gosto muito de falar e dar o exemplo, né? Muitas vezes nós estamos sendo imaturos de querer só a nossa vontade, só do nosso jeito, e não é assim, às vezes a gente precisa passar por certas coisas para aprendermos, e às vezes esse passar por provações a gente pode dizer que é culpa de Deus, ele é inocente, amém? Deus é inocente, eu passei por uma situação que eu pude comparar ao amor de Deus para com as nossas vidas. Minha filha mora em São Paulo, e ela passou por uma situação lá que ela precisa, como não está gravando mesmo, ela não vai ouvir, eu vou falar. Calma, eu não vou contar tudo não, a mulher já está calma, não fala tudo não, sim senhora, eu não vou dar nome aos bois, não vou dar muito detalhe, mas ela passou por uma situação que eu como pai, eu podia resolver na mesma hora. Eu e a Lorena, a gente poderia privá-la de passar por aquele aperreio, né? Ela teve que hospedar uma pessoa, ela está acostumada a morar sozinha, e essa pessoa totalmente diferente dela, né? Não arrumava a cama, e ela estava... A gente podia resolver aqui de Brasília? Sim, podia resolver, podia botar um dinheiro a mais, alugar um quarto por um tempo, mas nós, depois nós iríamos estar privando ela de amadurecer, que nem tudo tem que ser da vontade dela, ela tem que ter esse desgaste, é necessário essa convivência, esse desgaste, para você amadurecer. Isso eu falava através de conselhos, eu falava, minha filha, eu já passei por isso, minha filha, eu passei por isso, eu fui morar no Canadá com primos, foi na casa de uma tia minha cama era na sala, o pessoal acordava, já era o barulho, eu estava ali na sala, eu não tinha quarto, nem por isso eu fiquei revoltado com a vida, não, isso foi um processo, no começo eu não entendo, às vezes a gente não entende, poxa, por que eu preciso passar por isso? Que chato, né? Pô, meu pai também podia resolver, podia fazer isso, muitas vezes a gente está fazendo assim com Deus, né? A gente está passando por um processo que é necessário para o amadurecimento, para a gente enxergar as coisas de uma outra perspectiva, e a gente está questionando, por que assim? Por que está demorando? Ou por que eu tenho que suportar isso? Por que eu tenho que suportar o irmão? Por que eu tenho que suportar isso, aquilo? Né? A gente quer do nosso jeito, podia ser do meu jeito, olha assim, ia ser tão mais fácil, pode ser, na sua concepção de vista, mas na de Deus não é assim não, irmãos, Deus ele quer trabalhar com pessoas maduras, ele quer confiar coisas maiores. Você crê que Deus quer confiar coisas maiores para você? Para isso você tem que crescer. Você não pode ser menino para o Senhor confiar coisas maiores para você.
Você tem que aprender a passar pelo processo de amadurecimento. E o quê? Na batalha da fé. Na batalha da fé. Você não pode desfalecer da sua fé. Lembra que Jesus orou por Pedro, né? Pedro, Satanás pediu para peneirar. E eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então é o bom combate da fé. Né? Nós temos que combater o bom combate da fé. Porque primeiro a nossa cabeça. Primeiro vai vir aqui aquela situação, pode ser uma semente ruim, aí depois no outro dia outra semente ruim, daqui a pouco você vai ver que você está, como diz um amigo, numa ilha de problemas. Está numa ilha de problemas. E aí? Glória a Deus por Jesus, que faz a gente andar sobre as águas e tudo, né? Dizer para o monte se mover. Mas, irmãos, a gente tem que se alimentar da palavra, porque o Espírito, ele vai nos preparar. O Espírito, ele não vai deixar você ser pego de surpresa. Qualquer situação que acontecer na sua vida, se você está um crente que você tem uma comunhão com seu Pai, que é uma comunhão aqui de oração, oração é a nossa comunhão, é a chave para a nossa comunhão. Então, o crente tem que gostar de orar em línguas, gostar de orar de forma racional com a sua mente. Isso é essencial. O crente que não tem uma prática de oração, a comunhão com o Pai vai estar afetada. Então, o Pai, ele avisa. O Espírito, ele avisa. Antes que ele te prepara para você passar por aquela provação, para você superar. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele é inocente. Né? Às vezes, o mal acontece, por quê? Porque Satanás entrou no mundo. Aquilo que Deus criou era tudo bom, perfeito e agradável, estava tudo certinho, e por causa da desobediência de Adão, a gente sabe que o pecado entrou no mundo, e Deus, ele respeita o princípio da legalidade que o homem deu para Satanás ser o príncipe deste mundo, né? Então, tudo que Deus tinha feito no começo era bom. O homem deu legalidade, Satanás entrou, e aí? Bagunçou tudo, né? Satanás, ele não presta. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aí você vai dizer, não, mas hoje eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Satanás roubou a tua paz, meu irmão. Simples assim. Se tu está nervoso, se tu está agitado, Satanás roubou a sua paz. E você deixou. O culpado disso não é Deus, né? Todos aqui são crentes. Todos aqui têm ouvido a palavra da fé. Então, você sabe da sua responsabilidade de vigilância. Né? Se você não está em paz, se você não está no ministério de forma leve, se você não está levando uma vida conjugal de forma tranquila, você anda brigando tudo, Satanás está roubando a tua paz. Satanás está na parada. Então, você tem que ficar esperto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro você identifica, estou sem paz, algo está errado. Algo está errado. Vou orar, vou me consagrar ao Senhor, vou jejuar, algo está errado. Tudo que acontece nessa área do seu lar, falta de paz, destruição, Satanás que está no meio. E vai depender de você, de vigiar, para resistir ao mal, resistir à enfermidade, à doença, seja como for, é uma enfermidade. Como diz minha irmã Silvana, é uma tribulação, é uma leve e momentânea tribulação, porque você foi curado em nome de Jesus. Pode vir a enfermidade, mas você vai resistir na palavra. Amém? Mas não espere a enfermidade chegar para você se alimentar da palavra. Esteja sempre se alimentando, porque aí é mais fácil. Quando começar, você já está firme para rebater a enfermidade. Amém? Glória a Deus. Redenção do homem. Vou falar um pouco sobre a morte, né? A morte espiritual. Quando o homem e a mulher, né, eles tomaram as rédeas das suas vidas e escolheram não depender de Deus para realizar suas escolhas. Quando houve, né, Satanás na serpente, influenciou Eva, e Adão também foi nessa linha e desobedeceu a Deus. Eles escolheram a independência de Deus. Eles escolheram agora, eu vou tomar eu sou dono da minha vida, eu vou fazer minhas próprias escolhas.
Às vezes é isso, né? E a gente vê que com Deus ele é ao contrário, né? A gente tem que depender do Senhor, né? Assim, a vida humana, natural, é o que? O filho ter sua dependência, sua independência, sair de casa, ganhar o seu próprio dinheiro, voar. Essa é a vida natural. Na vida espiritual, não. A gente tem que ir para os pés do Senhor, para a dependência mesmo de Deus em todas as coisas. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Né? Se nós estivermos ligados nele, nós vamos saber o que é bom. Mas se você não estiver ligado, você vai acabar escolhendo algo de errado. Amém? Então, através dessa escolha, o homem virou escravo de seus pensamentos e vontade. Morreram espiritualmente. Todos nós sabemos que há 3 tipos de morte, que é a morte espiritual, que é o quê? A separação de Deus. Foi aquela morte que Jesus também teve na cruz, por isso que ele diz, passa de mim esse cálice. Ele precisou morrer espiritualmente e ficar separado de Deus. Amém? Tem a morte física, que é quando a pessoa morre, o corpo fica aqui, volta ao pó, e o espírito volta para aquele que o colocou. Amém? Para Deus. E a morte eterna, ou a segunda morte, que é a morte, é o destino final dos ímpios. Amém? Quando ressuscitarão e serão lançados no lago de fogo e enxofre, longe de Deus. Amém? Então, Jesus ele veio para nos redimir. Redimir da separação de Deus. Ele veio para nos ligar novamente com Deus. Nessa dependência de Deus. Né? Assim como Jesus veio, ele era dependente de Deus. Em todas as coisas ele era dependente. Ele orava para saber o que ele fazia, o que ele ia fazer. Os discípulos chegavam, na hora de dormir, ele subia ao monte e orar. Dependência do Senhor para fazer as coisas. Então esse é o nosso estilo. Nós temos que depender de Deus para termos boas escolhas, para não errarmos. Quem gosta de errar aqui? Alguém gosta de errar? Ninguém gosta de errar, né? Eu não gosto, mas nós somos humanos. Tem coisa, a gente não gosta de errar, mas tem vezes que nós erramos, né? Nós magoamos. E da mesma forma, eu quero falar sobre o perdão para a gente mesmo. Tem muita gente que erra e ela é difícil de se perdoar. A pessoa, caramba, como é que eu cometi isso? Pô, já pediu perdão a Deus, Deus já perdoou, mas a pessoa mesmo, ela fica remoendo aquele perdão. Então, irmão, seja fácil também em se perdoar. Seja fácil em se perdoar. Você não vai agradar todo mundo. Né? Eu estou aqui, às vezes tem gente que não se agrada de eu estar aqui. Sei lá, outra pessoa, tem gente, poxa, poderia ser eu, poderia ser não sei quem. Né? Mas isso também, meu irmão, vamos discernir, isso é algo do maligno. Isso está o quê? Envolvido o quê? Inveja nisso aí. Esse foi a seta que Satanás ele teve inveja, ele queria botar o trono dele mais alto que Deus. Né? Então, mudando de assunto, vamos vigiar nesse assunto. Né? Eu fico tão alegre, assim, olho para o Tiagão, eu fico tão alegre, cara, de ver ele correndo, ele lá em Valparaíso, sabe, assim, voando. Né? Isso me alegra tanto. Aí pode muitas pessoas falar, mas vai competir. Cara, ninguém está competindo aqui na igreja. Eu não estou competindo com ninguém. Eu já botei no meu coração, não estou tomando lugar de ninguém. Eu não estou competindo com ninguém. Não pedi para nada, não pedi para ministrar, eu fiquei quieto na minha. Eu queria para mim, meu irmão. A palavra revelada é para mim. Né? E eu me alegro em ver outras pessoas sendo levantadas. E nós precisamos de outros ministros sendo levantados. Aí não é o pastor que não vai, o pastor que não quer me levantar, não. É conosco mesmo, irmão. É você que tem que decidir no teu coração desse conhecimento, dessa dependência de Deus e buscar. Porque assim como eu me alegro com o Tiago, dele estar correndo a carreira dele, a raia dele é diferente da minha. Não tem aquelas raias? Cada um é numa raia. A gente não está na mesma corrida, a gente está aqui para pregar o evangelho, mas ele tem o caminho dele, que pode ir para lá, o meu pode ser para lá. Né? A gente não está competindo aqui na igreja. Cada um está no seu propósito. Às vezes o propósito que Deus tem para a vida dele é diferente, está preparando ele para algo ainda maior. E o meu não vai ser tão maior, mas eu estou querendo saber, eu quero cumprir a minha carreira. Deus não vai chegar lá, eu não vou chegar lá no céu, e aí Deus, caramba, você foi pastor de uma igreja de 5.000.
Aí, às vezes, aí todo mundo conhece, né? Um de 5 mil, outro de 10 mil, outro de 1.000. Sabe o que eu estava imaginando? Às vezes eu fico viajando assim. Aí, chega lá uma pessoa que tu nunca viu, tal, aí todo mundo dando honra lá àquela pessoa. Ó, pá, ninguém conhecia, os pastores tudo famosos, tal, de ministério grande, ninguém conhecia. E é assim que vai ser. Às vezes é uma pessoinha que ninguém conhece, que cumpriu o propósito fielmente ali, orando ao Senhor, da maneira que Deus colocou no coração dela. Vai passar esses pastores de 10 mil ovelhas, de 5 mil, vai sentar no lugar lá de honra, porque é assim que o Senhor diz, é assim que o Senhor fala. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, que seja aquele que serve, o serviço. Às vezes a pessoa não entende que veio aqui só o ministro, desfrutando assim, num lugar de destaque e tudo, mas ele está servindo. Ele está servindo. Eu gosto de servir lá na frente, eu comecei servindo lá na frente, no diaconato, de maneira, sempre fui do diaconato, da outra igreja também, onde eu estava, né, e um coração humilde, querendo aprender, né. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, o Joey estava lá em cima, eu cheguei no primeiro dia aí o pastor Jess falou para o Joey me dar uma dica, o Joey disse, sabe limpar a calçada aqui, passar água. Eu falei, rapaz, não sei não, como é que é? Ele, rapaz, tu não faz isso em casa não? Tu não tem? Já foi assim, dando nos meus peitos. Aí eu falei, não, meu irmão, me ensina aí, como é que é? Né? O reino é de humildade, né? Se eu não tiver um coração humilde para aprender, se eu não tiver um coração humilde em relação a qualquer outra pessoa, é o meu irmão, eu estou aqui, eu tenho que servir o menor irmão que tem. Esse é o conceito de Jesus, né? Não importa qual a posição que você tem que servir a menor pessoa que tiver. Foi assim que essa foi a mensagem que Jesus deu ao lavar os pés dos discípulos. Ele lavou os pés de Judas, que naquela mesma noite ia trair, né? Jesus sabia que ele ia trair, sim, mas mesmo assim ele amou. Mesmo assim, às vezes a gente sabe que uma certa pessoa é meio assim, a gente olha meio atravessado, mas isso é uma oportunidade para você crescer, e você tem que amar essa pessoa. Às vezes esse testemunho que você está dando, a pessoa não gosta de você e você está amando, a pessoa depois ela vai cair em si, caramba, esse cara é igual a Jesus, eu não gostava dele, sempre me tratava bem, às vezes eu dava umas respostas meio brabas para ele, e ele tranquilo, né? Porque é um espírito, irmãos. Isso é um espírito maligno. No trânsito, eu converso com a Lorena, é um espírito maligno essa briga de trânsito, porque você entra na vibe do espírito do cara lá que está brabo, que está te fechando, que está fazendo, você está na boa, calma, aqui orando em língua, mas o cara entra na tua frente, te corta sem dar seta, aquele espírito que está lá aquele tinhoso lá, vai começar a querer, rapaz, esse cara fez isso comigo, aí tu quer correr mais que ele, é um espírito, né? Então a gente não pode dar brecha para essas coisas, amém? Nós temos que estar vigilantes, né? Palavra para dentro, em oração, deixa os outros dizer, como a Silvana falou aqui, que era louco, deixa os outros dizer que a gente é louco mesmo, porque a gente nossos olhos têm que estar fitos no espiritual, o natural a gente está indo, mas o espiritual ele é o principal da nossa vida. Se nós não estivermos ligados no espírito, já era. A gente vai viver uma vida aqui medíocre. Você pode ter tudo, pode ter dinheiro, tudo, mas você vai viver uma vida medíocre. Você não vai viver uma vida plena. Meu irmão, há um espaço no seu coração que é só Jesus na causa, só Jesus que ele vai preencher esse espaço. Seja qual for a sua necessidade, o que é, só Jesus ele vai preencher esse espaço. Amém? Então Jesus veio nos redimir, né? Mateus 20, 28, diz assim, 20, 28, eu vou ler na NVI, diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Colossenses 1, 13 a 14. Diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do Filho amado. Nele temos redenção, o perdão dos pecados. Glória a Deus. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, nele nós temos o perdão dos pecados. Se você está nele, você tem o perdão dos pecados. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Isso não é o Google que está dizendo, é a Bíblia. Não importa o que você fez. Se você está nele, você tem o perdão dos pecados. A Bíblia diz isso. Não importa. Nele, em Jesus, você tem o perdão dos pecados. Não há pecado grande, não há pecadão que Jesus não possa perdoar. Amém? Eu falo disso porque uma certa pessoa falou que não acreditava nisso. Não sei o que ela tinha feito no passado, nem quis saber, mas ela não acreditava, ela achava como? Como isso pode acontecer? Só aceitar Jesus? Só estar inserido nele? Aquela dúvida mental de que a pessoa tem que pagar. Eu tenho que pagar, e isso aqui que eu fiz é impagável. Isso que eu cometi é impagável. Irmãos, isso é uma cegueira espiritual, porque o preço que Jesus pagou foi muito maior do que qualquer preço. Muito maior do que qualquer preço que qualquer ser humano pudesse fazer. Não existe. Então, por isso, você compreendendo a palavra, compreendendo a Bíblia, você chega a esse entendimento. Não importa o que eu fiz no passado. Se eu estou em Cristo, se eu mudei, se eu tive um arrependimento sincero no meu coração daquilo que eu havia praticado, e Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Tudo aquilo ficou para trás. A palavra diz que Deus, os nossos pecados, Ele jogou no mar do esquecimento, que Ele nem mais lembra. Se Ele não lembra, você também não é para ficar lembrando, não é para ficar pensando nisso, perdendo seu tempo, pensando no pecado que você cometeu. Você tem que trazer a palavra. Jesus, Ele me transportou para o reino do Filho do seu amado. Eu tenho a redenção e o perdão dos pecados. Todos os meus pecados foram jogados em Cristo Jesus. Eu sou limpo, justo, perfeitinho, que nem um bebezinho quando nasce. Não tem um bebezinho quando nasce, assim, você olha para a cara dele, e você fala, caramba, esse é inocente, esse aqui, né? É assim que você é quando você aceita Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você começa a sua caminhada, Deus te vê desse jeito. Porque você está nele, em Jesus. Então Deus enxerga Jesus. Deus enxerga o sacrifício de Jesus e você, porque você está nele. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mas a Bíblia fala que nós estamos nele, em Cristo. Sabe uma bola? Imagina assim uma bola e você está dentro. É assim que a gente está em Jesus. Jesus é esse que nos cerca, que nos protege. Nós estamos nele. Amém? Glória a Deus. Nascer de novo. Esse é um milagre do nascimento, do novo nascimento. Às vezes a gente, no natural, a gente não entende muito como é que é esse novo nascimento, né? Que a gente continua o mesmo, só aceitou Jesus, mas no espírito, drasticamente, há uma mudança. Nós estávamos mortos espiritualmente, a palavra diz. E quando nós aceitamos Jesus, nosso espírito reviveu. Nós estamos ligados novamente com o Pai. Nós estamos inseridos em Jesus, ligados, e há benefícios para isso. Nós temos benefícios ao estarmos ligados em Cristo Jesus. Amém? Nós somos transportados, como eu falei, do reino. Esse é um benefício para a maravilhosa luz. Nós temos a capacidade de ouvir Deus, de ser guiado pelo Espírito. Toda nova criatura, ela tem esse benefício de ouvir o Espírito Santo. Toda nova criatura, ela é guiada pelo Espírito Santo.
Amém? Ele sempre vai ter uma palavra, o Espírito Santo, para você. É só você estar atento. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo testifica no nosso coração. Amém? Jesus, ele nos livrou do poder do diabo. A Bíblia diz que éramos filhos do diabo, pois andávamos conforme o curso deste mundo. Estávamos separados de Deus. É pesada essa palavra, né? Filhos do diabo. Filhos da desobediência. Né? A gente fala assim, é uma palavra que a gente acha pesada. Mas é isso, meu irmão. Nós vivíamos segundo as nossas próprias vontades. O nosso senso moral era baseado o quê? No mundo. Eu não posso matar, eu não posso fazer isso. Mas as outras coisas que pode adulterar. Casamento do mundo, é muito difícil você ter um homem fiel à sua mulher. Eu fui do mundo, meu pai foi do mundo, eu tive esse exemplo, teve 4 mulheres, eu tive esse exemplo de homem do mundo, e isso é normal para o mundo. Então você se baseia, o homem sem Deus, filhos do diabo, ele se baseia na moral praticamente do mundo, o que é que pode, o que é que não pode, eu estou fazendo isso comigo mesmo, eu não estou machucando ninguém, às vezes é uma droga que você está achando que você está, mas é comigo mesmo, não está envolvendo ninguém e tal, mas você está errado primeiro, porque isso machuca quem está do seu lado, né? Isso vai acabar desencadeando em outras coisas, mas Jesus disse que éramos filhos do diabo, porque nós andávamos segundo os nossos próprios desejos. Se eu ajo de acordo com o mundo, eu estou agindo igual ao príncipe deste mundo, conforme o príncipe deste mundo. Efésios 2, 1 e 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Esse éramos nós, sem Jesus. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Né? Jesus retrata disso também numa conversa que ele teve com os judeus que queriam matar Jesus, tratado em João 8, 38, que relata assim: Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Os judeus eles estavam com inveja de Jesus, por isso que eles queriam matar Jesus. Então, Jesus estava dizendo: você está fazendo isso? O que viste do teu pai, que era o diabo, né? Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui é um exemplo das pessoas andarem segundo o curso deste mundo. Amém? Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Geralmente as pessoas que não conhecem a Deus, elas temem a morte, né? A gente presenciou isso vendo quando teve o Covid, né? Pessoas estavam apavoradas, com medo de morrer, não saíam de casa, não permitiam que os seus filhos ou pessoas que convivessem em sua casa saíssem, se encontrassem com outras pessoas, né? Isso é o medo da morte, né? Porque a pessoa, se eu morrer, eu vou para onde? Aquele pavor, né? E nós, graças a Deus, nós temos a certeza, né? De que a morte é o quê? É um outro degrau. Agora sim que eu vou ter uma vida plena, meu corpo vai ser glorificado, eu vou ter um corpo glorificado, né? Aquilo que é corruptível vai ser incorruptível, né? Glória a Deus por isso.
E Jesus disse em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Glória a Deus, nós somos libertos das garras de Satanás. Nós somos transportados deste antigo modo de viver e hoje nós vivemos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Mas nós devemos estar vigilantes, sempre atentos, né? Porque o inimigo ele anda ao nosso derredor. A gente ainda, nós precisamos em todo tempo estar renovando a nossa mente, porque o diabo ele entra primeiramente na nossa mente, né? Com a dúvida, né? Por que isso está acontecendo? Como eu já falei, por que aquilo, né? Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que estar firmes na videira, que nem João 14, 1 a 4 diz, que fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aleluia! Permanecer no Senhor, permanecer na sua palavra, permanecer meditando, né? Permanecer vindo aos cultos, permanecer ouvindo a palavra, né? Nós temos que dar atenção na palavra, mais atenção com a nossa vida espiritual do que a nossa vida material. Às vezes a gente fica muito atrás do emprego dos sonhos, né? De algo material, e a gente não tem essa mesma cautela com a nossa vida espiritual. A gente fica muito ligado, geralmente as pessoas mais novas, né, que estão começando no mercado de trabalho, a primeira coisa que elas se preocupam é num bom trabalho, de receber um bom dinheiro. É lícito isso, mas a gente tem que passar por essas pessoas mais novas que primeiramente elas devem buscar o reino, né? Devem buscar o reino de Deus. Esteja inserido na videira, esteja inserido em Jesus, porque Ele vai guiar no propósito que Ele tem para você. Seu propósito é ter riquezas para abençoar o reino, Ele vai te guiar nesse propósito, né? Eu tenho uma outra, para ser missionário, Ele vai te guiar nesse propósito, né? Busque primeiramente o reino, busque primeiramente a Deus. Fomos chamados para andar em fé. A fé é uma realidade da nova criação. Só agradamos a Deus com fé. Em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Significa que Deus é galardoador daqueles que empenham o seu coração, força e poder em buscá-lo. Aqueles que são comprometidos na sua busca a ponto de estarem dispostos a esgotar todos os seus poderes naturais na sua busca por Ele. São aqueles que encontrarão o que estão buscando. Né? É uma mudança, em vez de você focar no natural, no emprego dos sonhos, foca no buscar o Senhor, que Ele vai te guiar para a posição que Ele fez para você. Você nasceu com um propósito. Às vezes você está querendo ir por um propósito da sua cabeça, disso, Deus quer que eu prospere, Deus quer, sim, mas às vezes você está indo para um propósito que Deus quer te alinhar com outro. Primeiro busque o Senhor e o Senhor irá testificar no seu coração, porque às vezes você está com a cabeça tão focada em atingir os seus próprios objetivos, as suas próprias metas que você faz na cabeça, que você esquece um pouco de buscar o dono da obra. Esse passo, é para eu dar esse passo agora? Né? É para eu fazer isso agora, Senhor? Às vezes o Senhor pode te prometer algo, você tem uma promessa do Senhor, mas há um tempo de preparação, um tempo de amadurecimento para você entrar nessa promessa.
né? Deus, ele conhece cada um dos corações aqui, ele sabe cada tempo que cada um tem, em termos do estudo, ou em termos de fazer algo. Se ele te prometeu algo, às vezes a gente acha que, caramba, esse é tão alto que Deus quer, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho tempo para, seja um concurso para estudar, eu tenho que lidar em casa, eu tenho um filho pequeno. Você começa a colocar um monte de barreiras por causa daquele objetivo, né? E Deus, ele conhece o teu dia a dia. Você tem que buscar ele, porque se ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. Busque estratégias nele, estratégias no Senhor, estando ligado com o Senhor. Amém? Lucas 22, 32 diz assim: contudo, que Paulo, isso aqui é a oração que eu falei no começo, que Jesus fez para Pedro, né? Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os teus irmãos. Essa é a nossa luta, que nós temos que lutar para a nossa fé ela não desfalecer. Esse é o ponto principal de uma vida com Deus, do novo nascimento. Nós temos que vigiar, que fazer de tudo para a nossa fé não desfalecer. Porque com a nossa fé fraca, nós seremos alvos fáceis para nos desviarmos do caminho. Amém? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem que ter certeza das promessas de Deus, daquilo que você está esperando. É uma certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. A gente vive pela fé, a gente pode não estar enxergando a situação, mas a gente tem certeza, né? É a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza que vai acontecer, que já aconteceu. Amém? Glória a Deus. Por hoje é isso, irmãos. Amém? Obrigado pela presença.